Olá, alunos do quinto ano C, aqui é o professor Levi e seguiremos com a nossa videoaula de hoje. Hoje é dia 9/7 de 2020, então 9 de julho de 2020. Antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, eu gostaria de deixar aí 2 recados. Não se esqueçam de fazer as atividades de educação física e de artes. É muito importante que vocês façam essas atividades. E também não esqueçam de acessar o Centro de Mídia São Paulo, das 15h30 às 17 horas, ok? Ou também pelo canal de TV Univesp, canal 2.2, ou pelo YouTube, lá, ok? Pelo Centro de Mídia São Paulo, vocês escrevam lá no YouTube, pelo canal de YouTube, e vão lá no ícone do quinto ano, estará tendo aulas ao vivo de segunda a sexta, das 15h30 às 17 horas. Então, em nossa aula de hoje, de ciências, vocês irão utilizar o livro didático APS Interdisciplinar. Tá? O título da atividade é Por Dentro da Barriga. Página 206 a 207, então irá ter alguns subtextos. Tá? Na parte dessa atividade, vocês irão ler e responder as questões referente a esses subtextos. Em língua portuguesa, vocês irão fazer uma reescrita, uma produção de carta de leitor com o tema O Poder Destrutivo dos Furacões, ok? Em alguns países aqui, né, da América, então na América do Norte, tá, nos Estados Unidos lá, existem alguns furacões, então vocês irão estudar, fazer uma pesquisa, tá, na internet referente ao poder aí destrutivo dos furacões. Ok? Então precisa se ter cuidado, quais os cuidados, né, que precisam se ter quando vem ou é anunciado um furacão em determinado país ou determinado estado. Para os alunos do plano pedagógico individual, vocês irão formar 5 frases com as palavras: matéria de ciências, bateria, carregador, eletricidade, luz e energia. Em matemática, irão fazer alguns cálculos e escreverão os números de 1900 a 2000. Em nossa aula de hoje, nós iremos entender os conceitos básicos do que são os números naturais. Então, primeiramente, eu vou deixar aqui na tela para que vocês possam ver aí, ok? Esse é o símbolo dos números naturais. Mas, professor, o que são os números naturais? Então, primeiramente eu vou falar a origem dos números naturais. Então, há alguns séculos atrás, né, os camponeses, né, que viviam no campo faziam as contagens de várias maneiras, porque não existiam os números, ok? Não existiam nem os números e não utilizavam-se os algarismos, ok? Então, eles faziam a contagem, né, ou uma das estratégias, utilizando os dedos, né? Então eles tinham, né, um pasto com algumas ovelhas, então eles contavam com as mãos, né? Então tem 1, 2, 3, 4, tem 7 ovelhas, então eles sabiam que tinham 7 ovelhas. Ou faziam as contagens com pedrinhas, colocavam, né, pegavam um saquinho, colocavam as pedrinhas e ali eles contavam quantas ovelhas tinham. Os números naturais surgiram. Um dos propósitos dos números naturais é a questão da contagem. Então, o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante são todos números naturais. Os números naturais são números infinitos, ok? Infinito quer dizer que são os números que eles não acabam em determinado ponto, eles continuam, tá, fazendo a contagem infinitamente. Uma das características dos números naturais é que esses números naturais, eles são números positivos. Então, todo número natural é um número positivo. Mas, professor, por que um número positivo? Porque, ao contrário do número positivo, existe um número negativo. Vocês querem ver só? Então, vou dar um exemplo aí no nosso cotidiano. Então, vou dar um exemplo que você, né, tem aí um videogame, né? Tem o PlayStation 4 e você gostaria muito de comprar um lançamento de um jogo que saiu, né? Vamos supor que sejam aí Dragon Ball Xenoverse. E o jogo ele tem um valor alto, né? Vamos supor que o jogo custe aí, um exemplo, R$150 e você não tem esse dinheiro na hora.
Mas aí você fala com o seu responsável e ele vai passar o cartão de crédito. Então quando ele passa esse cartão de crédito, né, vai passar o cartão de crédito e o cartão de crédito, vamos supor que irá vencer daqui a 30 dias. Então, quando ele passa o cartão de crédito, ele vai ficar devendo para o banco R$150, porque o banco já pagou esse valor aí com crédito, certo? Então, quando você olha na fatura, vai estar lá na fatura o sinal de menos, tá? O sinalzinho de menos e R$150, que significa que o seu saldo está negativo, ou você está devendo para o banco R$150 porque você fez uma compra de R$150. Este é um exemplo de um número negativo. Então todo número que tem um sinalzinho de menos e tem um número na frente, ele é um número negativo, quer dizer que você está devendo, tá? Número negativo. O número positivo não, quer dizer que você tem um crédito. Por exemplo, você tem a sua conta no banco e cai lá o seu salário, né? Se o seu responsável trabalha, cai o salário dele, né? Ele vai puxar o extrato do banco, tem lá o valor e não vai ter nenhum sinal de negativo, não vai ter nada na frente, significa que o sinal está positivo. Então vai ter o sinal de adição, mas geralmente nós não colocamos os números positivos nesse sinal. Então essa é uma das regras dos números naturais, eles são números positivos, tá? Então não terá nenhum sinal de negativo. Quando tiver um número que tem um sinal de menos na frente de negativo, ele não é um número natural, ok? Outra característica do número natural é que ele é um número inteiro. Então nós já falamos aí sobre os números racionais, que são números, né, quebrados, números que têm vírgulas, né, escritos de forma decimal ou através de frações. Então as frações e os números representados de forma decimais não são números naturais, são números racionais. Então os números naturais são números inteiros, ok? E números positivos. Outra característica é que são números que têm uma contagem infinita. Ele pode ir do 1 a 1 trilhão e assim por diante, tá? Então são números que eles têm uma contagem infinita. E uma das funções, existem várias funções, eu vou falar aqui da função principal do número natural, tá? Que existe é o conjunto dos números naturais, essa é a nossa definição, é que ele tem aí o objetivo, né, de fazer a contagem. Mas contagem do quê? Contagem de tudo. Tudo ao nosso redor, tudo que pode ser contado, nós iremos utilizar o número natural para fazer a contagem. Ok, galera? Então na próxima aula eu irei trazer aí, falar sobre os números inteiros e sobre os números racionais, tá? Então o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números racionais. Ok, galera? Até a próxima aula. Tchau, tchau.